Aleluia. Eu queria que você apertasse a mão em alguém perto de você e desse um sorriso para essa pessoa. Diga que Jesus ama ela. Diga que Jesus ama essa pessoa aí perto de você. Mas diga o quanto Deus ama essa pessoa. Não chores, quem cuida de você. Pode tomar o seu lugar. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Tem alguém feliz nessa noite? Eu gostaria de ficar mais feliz conhecendo os nossos visitantes. Quem está pela primeira vez na família do Reino, põe a mão lá em cima, lá em cima, lá em cima. Quanta gente nova nos visita hoje. Que maravilha. Deixa eu ver de novo, porque foi tão rápido assim, eu mal olhei. Tem gente lá em cima também. Aqui, primeira vez. Olha só. Quem veio de bem longe aqui desses visitantes aí? Tem alguém que veio de bem longe? Da onde? ¿Veniste desde Chile? Muy bienvenidos los dos. Qué bueno. ¿Viven acá o viven en Chile? ¿Viven allá? Están cambiando para acá. Vamos darle um aplauso ao Senhor. Quem mais veio de bem longe aí? Eu vi uma mãozinha ali, da onde? De Pelotas, Rio Grande do Sul. E a senhora? Mato Grosso do Sul. Que bênção, de todos os lugares aqui. Tem mais alguém que veio de muito longe aí, não? Aonde? Da onde vieram? Sergipe, Aracaju. Quase outro país, né? Tão longe que é. E aqui tinha alguém que levantou a mão que é de outro, muito longe, muito longe. Da onde? Erechim. Terra boa. Glória a Deus. Temos membros da Igreja Família Sem Fronteiras lá. Aleluia. Você veio da onde? Você de camisa rosa. De Itajaí. Como é que é seu nome? Valdo. Essa muleta é sua aí atrás? De quem que é essa muleta aí? Ah, é daquele rapaz lá? Ah, tá. É que Deus pôs uma luz em cima de você assim, aí eu estou tentando discernir o que Deus quer falar com você. Mas você veio perguntando alguma coisa para Deus nesse culto. Veio? Vou ensinar vocês a profetizar, amém? Funciona mais ou menos assim. Uma das formas, não existe uma, né? Às vezes eu tenho uma visão como se todo o culto tivesse apagado e uma luz acende. É? E aí acendeu em cima dele assim. Aí o que eu falei? Deus, nunca vi esse rapaz na minha vida. Aí Deus, só quero falar com ele. Aí a primeira coisa que ele falou assim, ele veio buscar uma resposta. Ele veio aqui porque ele precisa que Deus fale com ele. Me lembra o seu nome? Valdo. Valdo? Isso. Eu vejo você numa guerra, uma mudança, numa transição, muitas coisas acontecendo ao seu redor. Vejo uma árvore sendo desenraizada, arrancada assim, ó. Mas ela está viva. Quando Deus desenraiza de um lugar, é porque Ele quer plantar em outro lugar. Eu já entendi. Deus fala assim, ó, o seu compromisso não é com o homem, o seu compromisso é com Deus. E você, por causa de querer agradar homens, não toma as decisões que tem que tomar. Então o Senhor te diz assim, tome a decisão que vai agradar a Deus, mesmo que desagrade os homens. Assim te diz o Senhor. Alguém aplaude o Espírito Santo?
Bem-vindo ao culto profético, amém? Aí já começou. Ai, Senhor, mostra eu. Foi uma luz. A gente vai vir com a lanterninha assim, ó. Sou eu. Aleluia. Tem alguém feliz? Aleluia. Interessante que quando Deus falou das finanças de 4 pessoas, 3 eram homens. Depois você vai contar o testemunho, porque Deus interviu nesse exato momento, numa empresa que ia fechar, uma pessoa que ia ser despejada, que eu acho que essa é a mulher que estava com esse medo, um homem que achou que ia perder sua casa. Eu não lembro qual era o quarto, mas você ouviu naquela hora e Deus falou com você. Você glorifica a Deus, que Deus está entrando na sua causa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Nós vamos ler 1 Samuel 17. Oh Lord. Versículo 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel, livre de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Alguém diga: obrigado, Jesus. Queridos, aleluia. Você está dentro de um avivamento, amém? Eu quero nessa noite ministrar uma palavra para o teu coração sobre fé. Uma igreja em avivamento, uma igreja que cresce em avivamento, é uma igreja que se move por fé. Diga comigo: se move por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero desmistificar algo sobre a fé que muitas pessoas não entendem. E os poucos que entendem são aqueles que estão fazendo proezas para Deus. Quantos querem fazer proezas para Deus? Existe uma ideia, um conceito na cabeça do crente, que ele precisa esperar
em Deus, que ele precisa aguardar algo acontecer na vida dele. E quando você olha para o público, olha para os crentes, olha para a multidão, nos olhos das pessoas a gente vê frustração, angústia. Você vê que elas estão angustiadas, porque parece que o tempo passa e as coisas não estão acontecendo. Mas eu vim te dizer uma palavra, e se você esquecer de tudo que eu pregar aqui, e lembrar dessa frase que eu te disser agora, já valeu a pena. Pessoas de fé não esperam as coisas acontecerem, elas fazem as coisas acontecer. Pessoas de fé não ficam esperando as coisas acontecerem, elas fazem as coisas acontecer. Davi, quando chegou na batalha, ele foi lá para servir os seus irmãos e obedecer o seu pai. Diz a Bíblia que ele estava levando queijo. Isso já diz tudo, irmão, ele era mineiro. Os mineiros vão dominar o mundo, irmão. Não é, Alisson? E os gaúchos também. Só dá gaúcho. Tem que inventar mais coisa de gaúcho do que de mineiro aqui. Não dá certo, só tem gaúcho nessa igreja. Ele estava levando queijo para os irmãos. E eu quero falar somente algo desse texto que me chama muito, muito a atenção. E isso vai mexer com a sua fé hoje. Você está preparado? Aleluia. Ele foi levar o queijo e viu o barulho da guerra que estava começando. Viu os gritos, escutou os gritos, e viu aquele incircunciso, o filisteu, Golias, fazer aquele escárnio do povo de Deus, dizer: não tem um homem aqui para vir me enfrentar. E diz que ele fez escárnio durante 40 dias. Davi não era um soldado do exército, ele era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas dos seus pais. E quando Davi chegou lá, ele ouviu o que o filisteu falou, mas ele ouviu outra coisa mais importante. Me pergunte o que, pastor? Ele ouviu sobre a recompensa. Quem leu comigo aqui e observou? Ele ainda perguntou duas vezes. Peraí. Verso 26. O 25, né? E diziam os homens, vou ler o 25. E diziam os homens: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Olha o 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ou seja, enquanto Golias zombava do povo de Deus, Davi achou ruim. Falou: rapaz, mas que bicho sem vergonha. Quem é esse cara? Mas tudo bem. Só que Davi ouviu o seguinte: se alguém matar ele, vai ficar isento de impostos, vai ficar milionário, vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio e vai ser o herdeiro da casa. Ele falou: peraí. E agora eu desafio qualquer teólogo me confrontar no que eu vou dizer aqui agora. Deus não mandou em nenhum momento Davi matar Golias. Eu desafio qualquer teólogo a achar o lugar da Bíblia onde Deus diz assim: Davi, vai lá e mata Golias. Deus não mandou ele matar Golias. Oh my God. Se você ficar esperando Deus mandar você fazer alguma coisa, os anos vão passar e você não vai fazer nada. Deus espera que você pegue as suas pedras, o que você tem na mão,
e parta para cima de Golias. Vai fazer o que ninguém fez. Vai vencer batalhas. E vai no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a pregação. Se eu terminar aqui já era. É isso aí. Agora eu vou só ser redundante. Eu só vou ficar repetindo. Então você fica aí com essa cara de angustiado. Ai, Deus não faz nada na minha vida. Tem gente que fala, pastor, eu estou esperando em Deus. E se é Deus que está esperando em você? Uma vez alguém falou para mim assim, pastor, eu não sei por que Deus não me usa em milagre como o senhor. Ai, pastor, eu queria tanto ser usado em milagre como o senhor. Aí eu falei para essa pessoa, por quantos doentes você orou essa semana? Por quantos enfermos você orou esse ano? Ei! Quer que Deus te use? Dê o passo de... Quem aqui já orou para Deus te usar em milagre? Levanta a mão. Você orou por quantos doentes essa semana? Não é assim também, né? Tem gente que vai lá e ele entra no quarto para Senhor, me usa para curar, me usa, Senhor, Senhor, usa minhas mãos. Aí ele termina de orar, ele vai cozinhar. Vai ressuscitar o frango por acaso, irmão? Ah, ressuscitar o frango? Irmão, tem gente que fica orando, não faz nada depois. Inventa um problema para o céu. Acho que vocês não estão... Vocês estão na mesma sintonia que eu? Inventa um problema para o céu resolver. Davi inventou um problema para o céu resolver. Porque ele disse para o gigante, eu venho em contra de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Pera. Aí ele botou o nome de Deus. Aí o anjo chegou correndo para Deus. Deus. Um menino com a pedra diz que vai matar um gigante. Falou que vai no teu nome. Davi inventou um problema para o céu. Agora é o nome de Deus que está em jogo. Agora é o nome de Jeová que está em jogo. Quando Deus olhou do céu e viu, ele disse, não. Deus só estava esperando. Não interessa, irmão, se era Davi era pequeno, ou se ele era alto, ou se ele era baixo, se viesse alguém numa cadeira de roda, Deus só estava esperando alguém que acreditasse, alguém que tomasse o passo de fé. Inventa um problema para o céu resolver. Quer ver? Você não falar que eu sou herege. Um dia, eu estava na Espanha. E eu falei, Deus, hoje eu quero ganhar uma alma, Deus. Eu inventei um problema para Deus. E eu falei, Deus, já sei o que eu vou fazer. Ó, isso aqui é inventar um problema para Deus. Vou sair na rua. Vou pegar um que estiver no meio da minha reta. Vou chegar, vou abordar e vou dizer assim, ó. Eu vou orar por você. Vou demonstrar o poder de Deus. Se Deus não fizer nada, Deus não existe. Aí Deus falou, não. Botei na conta do céu, irmão. Cheguei numa praça, tinha duas mulheres fumando, sentadas lá num banco. Falei, é ali mesmo, Senhor. Cheguei, tenho até foto com essas duas mulheres até hoje, porque eu queria marcar aquele dia. Cheguei para elas, falei, tudo bem. Eu falei, meu nome é Pedro, eu vim aqui
demonstrar o poder de Deus para vocês. Ela se fumando, o cara olhando. Eu falei assim, a palavra de Deus disse que nós, os cristãos, carregamos o poder de Deus. E eu queria fazer uma demonstração com vocês. Ela, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou orar. Se não acontecer nada, Deus não existe. Mas se acontecer alguma coisa, eu quero que vocês entreguem a vida para Jesus. Aí elas foram apagando o cigarro assim, vendo que eu era crente mesmo, que eu não ia deixá-las em paz. Aí eu coloquei a mão no ombro da que era uma que era mais nova. Falei, vou orar por você. Quando eu fechei o olho, eu estava assim por dentro. Meu Deus! Cadê? Eu não sei fazer, o Samuel que faz. Assim que faz. Falei, Deus, é agora! Eu arrumei um problema para o céu ou não arrumei? Eu arrumei um problema para o céu ou não arrumei? Quando Pedro decidiu andar sobre as águas, ele arrumou um problema para o céu ou não arrumou? Agora o céu tem que vir e respaldar. Aí eu falei para aquela mulher, não vou contar a história, posso contar? Eu não conto mais, conto? Pus a mão no ombro daquela mulher mais nova e disse, quando eu fechei o olho, o Senhor já me revelou tudo. Eu disse, ontem à noite você estava sentada na beirada da sua cama chorando e dizendo que você, aí eu não lembro quais foram as palavras, mas eu vi você numa cama de solteira, sentada assim, no canto da cama chorando, derramando lágrima e dizendo que você não sabia qual era o propósito da vida. E ela começou naquele momento a chorar e dizia, como que você sabe que eu estava chorando ontem na ponta da minha cama? Aí eu cresci, irmão. Aí você fala, as línguas até ficam mais espiritual. Falei, agora receba. Aí eu falei, aí eu fui orar pela mais velha. Falei, é contigo. Aí elas já estavam quebrantadas, né? Pus a mão da mais velha. Irmão, foi muito forte. Olhei, aí eu até tirei a mão, olhei no olho dela e falei assim, você com 15 anos ficou grávida, e com 15 anos você quase abortou a criança, mas assim diz o Senhor, Deus não deixou abortar essa criança, porque grande era o propósito na vida dela. Uma olhou para a outra e começou a chorar, e a mulher mais velha disse, essa criança era ela é minha filha. Eu quero que todo filho da família do reino seja um provocador do céu. Diga comigo, eu vou ser um provocador do céu. Provoca o céu. Deus não está procurando crente passivo, crente reclamão, crente que fica choramingando nos cantos, crente que fica com complexo de inferioridade. Deus está procurando Davis, Deus está procurando gente de fé, aqueles que provocam o céu. Eu nunca vi ninguém na Bíblia ganhar vitória, irmão, fazendo cara de cachorro molhado. Viu cara de cachorro molhado? Que tristeza. Deus quer que você faça cara de leão. Qual foi o último problema que você arrumou para o céu? Quando eu declaro assim, ó, vocês lembram que eu fiz uma cruzada de milagres? E coloquei no cartaz assim, é impossível você não ser curado. Não arrumei um problema para o céu. Aí Deus falou, agora eu vou ter que levantar cadeirante, eu vou ter que curar cego, eu vou ter que levantar paralítico. E nessa igreja ainda tem ex-paralítico daquela cruzada. Quem está entendendo o que Deus está falando? Coloca a sua fé em ação. Provoca o céu. Irmão, presta atenção. Eu não quero ofender ninguém, mas se você ouvir o que eu estou falando agora, amanhã não tem nenhum desempregado nessa igreja.
Porque o desempregado está aqui com cara de cachorro molhado. Ninguém me dá emprego. Eu duvido você acordar amanhã às 4 da manhã, vir para a oração da madrugada às 5 da manhã e dizer para Deus: Deus, eu só volto para casa hoje empregado, ganhando dinheiro, e vou bater de porta em porta, vou ligar em todos os números de celular que eu tiver. O Senhor vai provar que é Deus na minha vida. Mas não, sabe o que eles querem? Eles querem que o obreiro aqui ore, ele acorda amanhã 11h30. O emprego não chegou, Jesus. Provoca o céu. Quem Deus? Deus está falando com alguém, irmão. Diga que é para você, irmão. Fala para o irmão que está para você, varal. Quem está preparado? Nós vamos abrir lá em Salmos. Meu Deus. Deus está falando aqui, né, irmão? Cento e 21. Verso 5. O Senhor é quem te guarda. Alguém diga amém. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Preste atenção. Deixa eu procurar minha sombra aqui, ó. Tô vendo ali, tô vendo aqui atrás, ó. Dá para ver minha sombra aqui. O que minha sombra está fazendo agora? Por quê? O que minha sombra está fazendo agora? O que minha sombra está fazendo agora? Diga comigo: o Senhor é minha sombra à minha direita. Quando eu me movo, Deus se move. Quando eu me movo, quando eu corro, quando eu faço. Escute, tem gente esperando Deus se mover, mas Deus é sua sombra. Quando você se move, Ele se move. Diga: quando eu me movo, Deus se move. Quer saber um dos meus segredos da minha vida, irmão? Quem quer saber? Eu descobri alguns cheques em branco da Bíblia. O que é um cheque em branco? Porque jovem não sabe nem o que é cheque. Como que eu explico para essa geração agora o que é cheque em branco? Cartão Black sem limite com a senha. Eu descobri os cartões Black, Premium, Plus, Extra, Dunamis, tá entendendo? World, Global, Network, tá? Band-Aid. Descobri vários cheques em branco. Olha o que diz a palavra de Deus: aonde pisar a planta. Deus não colocou limites. Quem coloca limites somos nós. Pedro, lança a rede mais uma vez. Vai lá no mar aberto, lança a rede. Como que veio a rede? Cheia, sim ou não? Arrebentando, sim ou não? Se a rede de Pedro fosse uma tarrafa, ia vir cheia? Se a rede de Pedro
fosse 10 vezes maior do que a que ele lançou, viria cheia? Então preste atenção, o tamanho da rede é você que escolhe. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Quanto mais você ampliar a tua empresa, mais Deus vai encher. Quanto mais nós ampliarmos o prédio da igreja, Deus vai encher. Até onde chega a nossa fé, Deus vai encher. Se a gente tiver fé para 5.000 cadeiras, haverá 5.000 pessoas sentadas. Se tiver 12.000 cadeiras, terá 12.000 pessoas sentadas. Se você tiver uma empresa de 1.000 metros, Deus vai encher. De 5.000 metros, Deus vai encher. Você escolhe o tamanho da rede. O meu trabalho não é trazer o peixe. O meu trabalho é lançar a rede. Eu conheço alguns cheques em branco. Meu Deus, eu nem acredito que eu estou pregando isso agora. Isso aqui é, só dou em conferência mega ultra power mundial. Vou falar agora. Quem quer saber mais cheque em branco? Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Para mim esse é o maior cheque em branco que tem. Eles tinham 5 pães, mas Jesus disse: dá-lhes. Quantas pessoas tinham? 5.000 homens, sem contar criança e mulher. Tinha 20.000 pessoas. Se tivesse 40.000, me ajuda. Me ajuda, Bruna, vai. Se tivesse 40.000, se tivesse 100.000, se tivesse 500.000, se tivesse 1 milhão, dá-lhes voz de comer. É um cheque em branco. Ei, pera. Eu tenho fé para alimentar quantas pessoas então? Eu tenho fé para fazer um culto para 100 pessoas. Vai comer os 100. Eu tenho fé para fechar uma cruzada lá no ginásio de Camboriú. Eu tenho fé para encher um estádio. Vai comer, vai pagar, porque é para alimentar a multidão. Se é para alimentar a multidão, Deus paga. Sempre se pagou. Cheques arruma um problema para o céu. Põe no nome de Jeová. Nós estamos para assinar um contrato de um terreno de 50.000 metros. Vou assinar com a caneta com o Cisino e no nome de Jeová. Duvido Deus não pagar essa conta, irmão. Chegou a hora. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Vai! Chegou! Agora escuta, esse último segredo, para você entender o que eu quis dizer. O contrato que a gente vai assinar é para alimentar multidão. Sabe o que Deus não dá? Nada do que você está pedindo e tudo que você está correndo atrás está fugindo de você? Porque tudo que você quer alcançar é para o teu ego, não é para alimentar multidões. Então as coisas fogem de você, porque Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com encher de bênção a multidão, de salvar a multidão, de fazer o ID. Agora você fala: Deus, eu vou entrar num lugar novo para minha empresa, porque com o que a minha empresa produz, eu vou alimentar multidões. Então se prepara que a mão de Deus está vindo.
Tudo que você for fazer, que é para alimentar a multidão, está pago. Dá-lhes voz. Agora, se você quer ficar rico só para ficar mais bonito na fita, Deus não tem compromisso com isso. Agora você diz: Senhor, eu consagro essa empresa a Ti. Tu serás o dono dessa empresa. E daqui vai sair dízimo, oferta, primícia, voto, semeadura. Vou viajar com o apóstolo para as nações. Eu vou lá visitar o pastor de Zásio na África. Eu vou abençoar os pastores da cobertura. Nós vamos abrir igreja no mundo inteiro. Ei, pode assinar que Deus vai respaldar. Aleluia. E agora eu vou desmistificar uma coisa. Não é pecado querer ser abençoado. Porque Davi disse: o que eu vou ganhar com isso? Então você fica com essa falsa humildade aí: não, Jesus, eu não quero nada em troca. Então Deus diz: mas você então, meu filho, não dá para te abençoar, porque eu quero te dar muita coisa em troca. Davi disse: o que eu vou ganhar com isso? Aí Deus falou. Ou seja, Deus não tem problema com gente que quer ser grande. Deus não tem problema com gente que quer conquistar nações para Ele. Deus não tem problema com pessoas que querem que o seu nome seja escrito em livros. Deus quer pessoas ousadas. Deus quer pessoa que quer fazer o nome de Deus grande na terra. Tem gente tão endemoniada que não entendeu. Deixa eu explicar. Tem gente que está tão contaminada, irmão, que não entendeu. Pedro disse para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo, o que teremos, pois, em troca? O que Jesus disse? Nessa vida, 100 vezes. Cem vezes. Tudo que você deixar, tudo que você sacrificar, tudo que você fizer pelo reino, Deus vai te recompensar. Posso falar uma coisa para você? Tem gente que na balança dela fizeram mais por ela do que ela fez. Está negativo. Está devendo ainda. Tudo que você fizer, tudo que você entregar, tudo que você sacrificar em prol do reino, receberás nessa vida. Está na Bíblia ou não está, irmão? Mas tem gente que até agora não fez nada pelo reino, não ofertou nada pelo reino, não doou nada, não doou tempo, não doou nada, não fez nada. Ela só consome. Ela é uma consumidora de bênção, consumidora de culto, consumidora de palavra, consumidora. Chegou a hora de você começar a transbordar e começar a se doar e começar a ser uma bênção, não só receber bênção. Deus quer que você seja um transmissor de bênção, um distribuidor de bênção. Um aplauso a Jesus. Não é para todo mundo que eu vou falar aqui, porque é meio loucura assim. A maioria das coisas que eu fiz até agora, Deus não mandou eu fazer. Deus não desceu lá do céu e falou: faça uma cruzada. Eu não lembro de Deus ter mandado eu construir esse prédio. Eu só vou arrumando confusão pro céu, irmão, resolver. Sabe o que eu falo para Deus? Deus, eu estou assinando. Se não quiser, quebra minha mão. Me arranca do caminho. Não deixa acontecer. E vou jogando pro céu. Porque se eu ficar esperando um anjo vir falar para mim que eu tenho que ganhar alma, irmão, já está escrito: portanto ide,
Portanto, ide. Então eu estou indo. Ide, estou indo. Você está indo ou você está ficando? Você está indo? Você está se movendo? Deus vai se movendo do seu lado. Para de mistificar demais. Tem gente que é tão espiritual. Eu não faço nada se o Senhor não me revelar. Aí você olha para a vida dele, o caboclo não conquistou nada na vida. E ele fala, eu não faço nada se Deus não me revelar. Aí você fala, rapaz, você não comprou nenhuma bicicleta na vida. Não faço nada se Deus não mandar. Vai morrer afogado. Eu não faço nada se Deus não me revelar. Já está escrito, vai. Já está escrito, faz. Já está escrito, pise. Já está escrito, tome posse. Já está escrito, toma as nações. Já está escrito, dominai. Subjugar a terra, dominai. Já está escrito, pede-me e te darei as nações por herança. Já está escrito. A pergunta é, que Golias você quer matar? Que Golias você quer matar? Nós vamos matar vários Golias. Nunca se fez cruzadas de milagres aqui nessa região. Era um Golias. Nós derrubamos esse Golias e começamos a fazer. Há muitos anos não se construía um prédio para a igreja. Nós fomos e construímos. Muitas coisas não se fazia. Nós vamos escrever história para o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu não vou esperar Deus descer na terra e falar o que eu tenho que fazer. Tem coisas que Deus já mandou fazer, mas o resto eu estou avançando. Deus nunca mandou abrir a casa de apoio à família. Não lembro. Abra a casa de... É uma bênção e está ganhando algo. Deus não mandou comprar essa bateria. Não mandou fazer esse púlpito. Não fique esperando Deus mandar você fazer coisa. Vai no nome do Senhor, com o que está escrito, e creia. E se no meio do caminho Deus mandar você fazer uma coisa, amém. Já está mandado aqui, ó. Não tem gente que é tão chata. Ai, Senhor, eu visto cinza ou visto preto hoje? Deus tem mais o que fazer, meu filho. Eu estou cansado de crente aqui na minha igreja. Ele vem conversar comigo e diz assim: apóstolo, eu abro uma barbearia ou uma lavação. Estou buscando uma direção. Sabe o que diz a Bíblia? Tudo que te vier às mãos, faça. Deus gosta de gente que trabalha. Deus gosta de gente que dorme pouco. Deus gosta de gente ativa. Deus gosta de gente que não fica esperando. Tá na minha mão, eu vou fazer. Traz pra cá. Você quer ver as pessoas que mais fazem? As mais ocupadas. E Deus dá mais trabalho para ela. E mais trabalho para ela. Porque quem é ocupado resolve. Meu Deus. Terminei. Toca a música. Vocês estão me deixando eufórico aqui. Misericórdia. Estou pregando bem hoje? Já pensou no que você vai fazer amanhã às 4 da manhã? Já pensou? Já pensou o que você vai fazer? Vai pagar. Deus vai pagar. Se é para alimentar a multidão, Deus vai pagar. Se é para encher o teu ego, esquece. Mas se é para abençoar vidas, Deus vai fazer. Tudo que eu fiz, Deus não precisou falar para mim fazer, mas tudo que eu fiz até hoje tem o único objetivo: ganhar mais almas, discipular mais almas, abrir mais igrejas, consolidar mais almas.
Então Deus tem pagado todas essas contas. Nessa noite, o Espírito Santo me mostra que tem pessoas aqui que perderam a sua fé. Estão caminhando sem fé há muito tempo. Perderam a fé na igreja, perderam a fé nos pastores, perderam a fé no seu próprio chamado, mas ouviram essa palavra hoje e falaram: pastor, essa palavra é diferente do que eu já ouvi por aí. Algo foi ativado aqui dentro. Minha fé estava morta, mas parece que hoje eu estou recebendo uma ativação. Eu quero voltar. Me sinto como um filho pródigo. Eu quero restaurar meu relacionamento com Deus. Se você é essa pessoa que chegou aqui desacreditada, chegou aqui sem esperança, e essa palavra começou a levantar você, e deu vontade de crer de novo, deu vontade de ter ministério de novo, deu vontade de servir esse Deus poderoso de novo. Se tiver um filho pródigo aqui, queria que você voltasse para casa hoje. Se tem um filho pródigo entre nós que quer voltar para casa, faz um sinal com a mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer? Deus abençoe. Tem outro? Tem mais um? Deus abençoe. Traz aqui, traz aqui. Tem mais um filho pródigo, irmão? Lá em cima tem algum filho pródigo que quer voltar para a casa do pai? Aplauda o Senhor, tem mais uma filha de Deus voltando aqui. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Chegue mais perto, chegue mais perto. Temos 1, 2, 3, 4. O Senhor me mostra que tem mais pessoas. O Senhor me mostra até que alguém que veio com eles tinha que estar aqui. Tem mais pessoas. Você sabe que essa chamada é para você. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem alguém que não veio aqui ainda. Venha, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Aplauda o Senhor, tem mais uma alma para Jesus. Tudo que a gente fez, tudo, foi para restaurar essas almas. Todo o jejum que essa igreja está fazendo, o som foi comprado para isso, as cadeiras foram feitas para isso, o ar-condicionado, esse tempo. Pastor, mas tudo isso por ele? Sim, porque mais vale uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Nós não estamos aqui para entretenimento, nós não estamos aqui para ficar rico, nós não estamos aqui para nenhum outro motivo, a não ser reconciliar essas almas com o Pai Celestial. Eu queria saber se tem alguém entre nós que nunca entregou sua vida para Jesus publicamente. Ela nunca fez a oração de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer isso hoje. Tem alguém entre nós que diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje eu quero me converter, eu quero aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém entre nós? Se vocês verem uma mãozinha aí levantada, vocês me avisam. Tem alguém que diz assim: pastor, eu nunca fui lá na frente receber a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero fazer isso hoje. Talvez lá em cima tem alguém? Ok. Vocês que estão aqui, algum de vocês é a primeira vez que vem no altar aceitar Jesus? Você é a primeira vez que passa na frente da igreja? E tem mais uma ali? 2 pessoas estão aceitando Jesus pela primeira vez. Do teu Espírito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 almas para Jesus. Minha carne, fazendo a vontade
doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vocês 7 que estão aqui, vão com a mão no coração assim. Vamos fazer a oração mais importante da vida de vocês. E a igreja vai ajudar. Põe a mão no coração assim, ó. Põe a mão assim. Repita essa oração, vocês 7. A oração mais importante da tua vida. Diga: Pai Celestial, eu reconheço que sou pecador e preciso da tua misericórdia. Me recebe como filho. Me lava, me purifica de todos os meus pecados no sangue de Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que morreu naquela cruz para me salvar. E eu também creio que o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Senhor Jesus, me salva, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que nunca mais se apague. Me dá o teu Espírito Santo, faz eu nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém aí perto de você que quer dar um abraço em você? Você fez a oração mais importante da sua vida. Vocês vão seguir aquela bandeirinha ali. Queremos anotar o WhatsApp de vocês, manter vocês informados de tudo que tem aqui na igreja. Aplauda o Senhor enquanto eles vão lá, irmão. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Tem alguém feliz? Senta aí mais um pouquinho. Se uma alma tivesse aceitado Jesus, esse culto já teria valido a pena. 7 almas para Jesus nessa quarta-feira. Eu lembro quando às quarta-feiras ninguém sentava lá em cima, irmão. Tem muita gente lá em cima. Tem mais de 50 pessoas lá em cima. Aleluia. Lá em Mateus 6. Hoje eu estou dando vários segredos que eu descobri na minha vida para você. Verso 33. 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Eu sempre faço essa pergunta, eu vou fazer ela de novo, porque tem muita gente que não me ouviu fazer essa pergunta. Você acredita que esse versículo é uma poesia ou é uma verdade absoluta? Então nós temos que chegar aqui em algumas perguntas e algumas conclusões com isso aqui. Se o texto diz que todas as coisas materiais, diga comigo, materiais, porque o próprio texto vai dizer um pouquinho antes, eu vou ler um pouquinho antes, que tem gente que nunca leu esse versículo e acha que aqui está falando de coisa espiritual. Não, mas aqui está falando de material. Olha só, verso 31, vamos ler um pouquinho antes. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas... Você crê de verdade nesse texto? Então nós temos um problema, porque nós vemos muitos crentes que essas coisas não estão sendo acrescentadas na vida dele.
Uau, tem 2 revelações para te dar aqui. A primeira é essa. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Quando você usa as tuas coisas para abençoar outros, quando você empresta para Deus as suas coisas, quando você dá a Deus as suas coisas, se prepare, porque vem uma colheita extraordinária. Pedro emprestou um barco para Jesus, e Jesus usou o barco de Pedro por algumas horas. Quando Jesus terminou de usar o barco de Pedro, ele disse: Pedro, agora eu vou te pagar, lança a rede. E Pedro fez uma pesca. Jesus não disse: eu vou te pagar, tá, irmão? Mas Jesus terminou e ele estava agradecido. Falou: Pedro, agora lança lá a rede mais uma vez. Jesus não podia só ter descido do barco? Ó, valeu. Mas todo mundo estaria feliz. E Pedro também. Ó, Senhor, foi uma honra. Mas Deus, é que gente que não entendeu. Deus ama abençoar. Tem gente que acha que Deus, ele não te prospera de raiva de você, o que ele não quer. Não, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Diga assim: Deus tem prazer em me abençoar. Então Deus teve prazer, falou assim: Pedro, lança a rede que você vai ver a maior pesca da história da vida dele. Não é extraordinário isso? Obed-edom emprestou a casa para Deus durante 3 meses. A arca da aliança habitou 3 meses. E a Bíblia diz que depois que a arca da aliança saiu de lá, a bênção sobre Obed-edom era infinita, era sem fim. Era algo que está escrito na Bíblia até hoje. Então Deus está dizendo: busca o meu reino. O que é buscar o reino? É isso aqui, é buscar almas, é buscar crescer a igreja, é buscar ganhar mais almas, é buscar ascenders, é ganhar almas, é fazer a vontade de Deus, é conquistar as coisas para Deus. E você fala: pastor, mas é difícil. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. Malaquias 3:10 sempre vai dizer: trazei os dízimos. Amém? Trazei as primícias, que lá está escrito ofertas alçadas, é primícia. Trazei os dízimos, trazei as ofertas alçadas. E aí diz o texto: e eu vos abrirei as janelas dos céus, de tal forma que você não terá aonde guardar essas coisas, até que não haja lugar suficiente para recolher. Isso aqui é poesia ou é literal, irmão? É literal. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Não tinha onde, não cabia, ele teve que chamar mais barcos para ajudar ele.